Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Muito obrigado a você que nos acompanha, seja pelo Instagram, seja também por aqui pela Rádio UNAMA 105.5, radio.unama.br. Muito bom saber também que você já sabe que o nosso programa é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. A gente leva para você o que acontece no mundo com as reverberações sobre a nossa região. O programa de hoje está recheado de muita informação, temos muita coisa para conversar, mas antes de falar sobre qual é o tema do programa, eu quero logo apresentar a nossa equipe de locutores do programa Globalizando. Sou o professor Mário Tito Almeida, comigo está apresentando o programa a acadêmica do terceiro semestre, Tayla Amaral. Bom dia, Tayla. Bom dia, professor, bom dia, ouvinte, e já gostaria de iniciar essa bela manhã enviando um abraço especial para nossa seguidora Denise Santos do Thread. Muito legal, Tayla. Olha, quem está com a gente também é o Jacó Saragá, ele é também do terceiro semestre de Relações Internacionais. Seja bem-vindo, Jacó. Bom dia, professor. Bom dia você, ouvinte do programa Globalizando. E eu gostaria de aproveitar esse momento para mandar um abraço pro nosso seguidor lá do Twitter, o Paulo Rômulo. Legal, Jacó. E quem completa o nosso time de locutores, aliás, os locutores todos do terceiro semestre, é Soraya Pinheiro. Bom dia, Soraya. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia você, ouvinte do programa Globalizando. Quero aproveitar esse momento também para mandar um abraço para a Fernanda Montes, lá do Instagram. Muito bem. Olha, completado o nosso time de locutores do programa Globalizando de hoje, tem um tema que a gente vai discutir hoje, que é muito importante. Aliás, tem se falado muito nesse período e vem se discutindo bastante sobre um dos direitos fundamentais da pessoa humana, além da alimentação, além da renda, é a moradia. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Moradia, direito à dignidade. Um tema que mexe com muitas pessoas no mundo. Muitas pessoas não têm o abrigo devido, não têm casa digna. E isso que nós vamos falar aqui, inclusive trazendo a discussão para a Amazônia. Para falar com a gente, tenho muito carinho e fico muito orgulhoso de receber aqui Daiane Silva. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em administração da UNAMA, além de ser mestre em gestão do conhecimento para o desenvolvimento socioambiental pela própria Universidade da Amazônia, é especialista em docência do ensino superior e auditoria em organização do setor público. Também ela é graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Pará e integra o grupo de pesquisa internacional da Amazônia, vinculado ao curso de Relações Internacionais, além de ter atuado, isso é importante, na Companhia de Habitação do Estado do Pará, Coab, e atualmente é diretora executiva da Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás, que é a AMAT Carajás. Daiane, que prazer te receber aqui. Bom dia, professor Mário Tito, bom dia, equipe que realiza o programa Globalizando, e bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer sempre estar aqui com vocês, discutindo temas importantes como a moradia, né? Então peço que todos os nossos ouvintes possam estar conosco acompanhando esse programa neste sábado, que vai ter muita discussão de qualidade. Aliás, Daiane, essa pesquisa que você fez para o mestrado foi interessante porque foi um exercício acadêmico, teórico, mas também já veio da tua experiência na Coab e também a ideia de como trabalhar melhor essa questão da moradia, né? Com certeza, a Coab foi fundamental para acessar a questão do direito à moradia, entender como é que funciona, quais são as realidades, as carências que existem, e que essa realidade não é só nossa, né? Ela é a nível de Brasil, ela é a nível de mundo, e de fato, como o senhor falou inicialmente, atinge diversas pessoas ao redor do mundo, né? Então, para mim foi extremamente importante realizar a pesquisa, me aprofundar nisso e de repente trazer soluções aí viáveis, né, para minha região, como o meu produto do mestrado, né, que traz hoje uma atuação de 2 políticas públicas habitacionais voltada para a região sul e sudeste do estado. Muito bem, a Daiane vai estar com a gente, mas você sabe, né, essa conversa de qualidade a gente entremeia com uma viagem musical de altíssima qualidade. Tayla Amaral, com você. É isso mesmo, professor, e a playlist de hoje é com as músicas de países que mais possuem crise habitacional e menos dignidade de moradia. E para iniciar, iremos diretamente para a Índia, na qual a crise está relacionada ao rápido processo de urbanização e ao processo de crescimento populacional. Nas últimas décadas, milhões de pessoas migraram das áreas rurais para as cidades. E para representar a Índia, ouviremos Balam Pichkari, do cantor Pritam, e Vishal Dadlani. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando.
Viagem musical sensacional. Começamos com tudo, começamos com a Índia, não é isso, Daila? É isso mesmo, e você acabou de escutar Balam Pitkari, do cantor Pritam e Vishal Dadlani. E na Índia, o aumento dos preços dos imóveis na cidade dificulta o acesso à moradia para a população de baixa renda. Embora o governo indiano tenha implementado programas sociais com o objetivo de ampliar o acesso à habitação. Globalizando. Fique por dentro. Professor e ouvintes, eu tava pesquisando aqui e eu descobri que a moradia digna é um direito humano fundamental que vai além de um teto, exigindo acesso ao saneamento básico e à água potável para garantir saúde e dignidade. E além disso, a moradia também deve assegurar um ambiente climático saudável e resiliente a desastres, integrado a uma infraestrutura urbana sustentável e segura. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com Daiane Almeida, ela que faz parte do programa Globalizando, mas é pesquisadora na área de moradia e também de dignidade, desse direito importante para o ser humano. Tem uma pergunta, Daiane, que eu acho muito legal para nós começarmos a conversar, da Sara Lima do Instagram. Obrigado, viu, Sara? Ela está lhe perguntando o seguinte: quais são os maiores entraves estruturais para garantir o direito à moradia no mundo e quais as soluções que podem assegurar essa moradia? Perfeito, Sara, obrigada pela pergunta. Bem, primeiro eu vou reforçar o que foi dito anteriormente, né? Precisa a gente estabelecer algo muito importante quando se fala do direito à moradia, né? Que ele não se baseie em simplesmente disponibilizar unidades habitacionais para aqueles que não têm acesso. Exato. Ele compõe aí uma série de requisitos considerados e estabelecidos inclusive pela ONU lá em 1991, que são comuns em muitos países, inclusive. Aí a gente fala do acesso à renda, do local onde essa casa está colocado, o material em que ela é construída, a infraestrutura, todo o entorno dela é considerado quando se fala do acesso do direito à moradia digna e adequada, né? Em muitos casos, as pessoas que já possuem suas casas, suas unidades habitacionais, acabam se deparando com um desses outros requisitos, certo. E aí os entraves aparecem em termos individuais e em termos gerais também. Mas falando assim mais no geral mesmo, como a pergunta da Sara, os dos requisitos que a gente pode falar diretamente dos entraves em relação à questão da falta do acesso ao direito à moradia, a gente fala de ausência de políticas públicas, a má distribuição de renda, a especulação imobiliária, o próprio crescimento urbano acelerado, ele também muitas vezes traz esse entrave para os países. O fato é que não pode se deixar que essa moradia seja inacessível, porque quando você tem uma população que não tem acesso à moradia, você tem problemas decorrentes do fato da pessoa não ter uma habitação adequada, né? Não, perfeito. Só que, além do que o senhor colocou aqui, a gente precisa também pensar que existe particularidade, tá? A gente está falando principalmente de habitação em nível internacional. Legal. Você tem particularidade dos países, são particularidades econômicas, sociais, históricas, que contribuem para esse cenário tão carente a nível mundial. É importante a gente destacar essa questão, porque quando a gente fala efetivamente em casa, não pensa só nas quatro paredes, mas nas condições básicas de morar dentro de um ambiente que possa favorecer o bem-estar, né? Exato. Seria muito interessante se nós pudéssemos ter, de repente, uma fórmula que pudesse sanar esses problemas de uma única vez, né? Infelizmente não acontece por muitos problemas. Volto a citar a questão das diferenças que existem nos locais, nas regiões, sociedade, enfim. Mas infelizmente, como eu falei, não é possível ter uma fórmula, mas a gente trabalha e atua estudando, promovendo discussões acerca, cobrando políticas públicas efetivas que possam dar acesso do direito à moradia. Muito bem. Daiane Almeida da Silva conosco no programa Globalizando de hoje. Olha, nós vamos para a segunda etapa da viagem musical, que aliás já começou com a Índia e agora, Soraya? Isso mesmo, professor. A nossa viagem musical agora vai para a Nigéria, onde a crise habitacional é um dos principais desafios urbanos do país e está diretamente ligada ao rápido crescimento populacional. As cidades recebem milhares de novos moradores todos os anos. E para representar a Nigéria, ouviremos o cantor Kiss Daniel com a música Buga. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical maravilhosa, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a música Buga do cantor Kiss Daniel. Grande parte da população nigeriana passa a viver em assentamentos informais ou em bairros superlotados, muitas vezes sem acesso adequado à água potável e a outros serviços básicos de saneamento. Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos falando da moradia como direito, como garantia de dignidade humana, e esse é um tema super importante. Estamos conversando com a doutoranda do PPAD da UNAMA e também mestre do PPGC aqui da UNAMA, a Daiane Almeida da Silva. Nós estamos conversando sobre essa questão do direito à moradia, e a Tereza Batista no Twitter está lhe perguntando uma coisa que eu acho bem legal para começarmos a entrar na nossa realidade aqui. Como é que está a situação das pessoas sem moradia no estado do Pará e de que forma esse cenário se manifesta na Amazônia? Professor, falando especificadamente dos dados, o estado do Pará hoje, ele compõe cerca de 5% do déficit habitacional brasileiro. Certo. Só que ele é o reflexo de um cenário de carência habitacional brasileira, que a gente chega em quase 6 milhões de brasileiros que têm algum tipo de carência no setor habitacional, mas a gente também fala de uma escala mundial, e aí eu tô falando de quase 2 bilhões de pessoas no mundo que precisam de serem atendidos com alguma questão habitacional. Nesse sentido, eu fico aqui me perguntando, né, o quanto que essas pessoas demandam do poder público exatamente políticas que sejam sustentáveis, não só para ter a casa, para melhorias. E me parece que a COAB fazia também esse trabalho, né? Não só a reforma da casa, melhorias, aumentar um cômodo, etc, né? Sim, perfeito. O governo tem, seja o federal, seja o estadual, ele tem diversas ações em políticas públicas habitacionais para atender essa carência, né? A gente fala aí a nível federal do Minha Casa Minha Vida, que é um dos maiores programas que o governo federal tem em relação a isso. E em nível estadual a gente fala principalmente do programa Sua Casa, inclusive foi ponto da minha pesquisa, né? Que atende aí milhões de pessoas anualmente, também para melhoria das suas unidades habitacionais. Agora, claro, especificadamente somente essas políticas públicas não conseguem sanar o déficit habitacional porque, como foi dito anteriormente, nós temos outras coisas ao entorno que consideram uma habitação de qualidade, digna e adequada. Pois é, Natália, eu tô pensando aqui, né, uma casa, você mora numa casa, você precisa ter um sistema de saneamento, de esgotamento sanitário que possa te permitir viver bem. Então, também não só a casa, mas também a frente da casa, vamos dizer assim, né? Sim, é uma questão que engloba muito mais do que o senhor acabou de falar. A casa em si, a 4 paredes, enfim. Inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 25 defende isso, que vai muito além de ter um lugar para morar, e sim saúde e alimentação, que é o básico. E a gente consegue enxergar aqui nas ruas de Belém mesmo, quando as pessoas começam a invadir certos lugares inadequados para morar. Soraya, isso é um problema sério aqui, né? Com certeza, não é só a estrutura da casa, mas sim a questão do lar, de ter um lar ali com a sua família, ter boas condições para abrigar essa família e se fortalecer. Muito bem, nós estamos falando sobre habitação como direito, vamos para a viagem musical, terceira etapa da viagem musical. Para onde nós vamos, hein, Taila? É isso mesmo, professor. Nós já passamos pela Índia e Nigéria e agora vamos para Bangladesh, que enfrenta uma grave crise habitacional decorrente do rápido crescimento urbano. Estima-se que exista um déficit aproximado de 6 milhões de unidades habitacionais, podendo atingir mais de 10 milhões até o ano de 2030. E para representar Bangladesh, ouviremos o cantor Ayub Bachchu com a música Eka Kasha Tara. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical maravilhosa, hoje nós passamos nesse instante por Bangladesh. É isso mesmo, e acabamos de escutar Eka Kasha Tara, de Ayub Bachchu. As condições de moradia são frequentemente precárias no país, provocando superlotação, insuficiência de saneamento básico e acesso limitado à água potável.
Globalizando Entrevista. Hoje estamos com Daiane Almeida da Silva, que está com a gente aqui no programa Globalizando, e justamente nós estamos conversando sobre o direito à moradia. Aliás, eu quero dizer que no nível de Igreja Católica há uma campanha da fraternidade neste período, onde você está discutindo exatamente a dimensão do direito à moradia, e é nesse sentido que a Patrícia Nunes, Daiane, está lhe perguntando de que forma políticas internacionais de habitação social pode servir de referência para garantir a moradia como direito humano. Aquela máxima de que o que é bom precisa ser compartilhado, ele se encaixa perfeitamente, né, no aspecto habitacional, desde que seja condizente com a realidade de cada local, de cada país, de cada sociedade. Né? Exemplos de países como a França, que tem construções de parques de habitação para locação, eles não incentivam tanto o modelo de financiamento, tá? Até porque para uma pessoa, muitas das vezes é difícil, se ela não tem acesso a uma renda adequada para o padrão de vida exigente, ela não vai conseguir ali pagar o seu financiamento. Ela vai se tornar inadimplente. Exatamente. E aí eles realizam essa habitação social para locação com preço acessível, né, para poder aquelas pessoas terem condições de ter seus ambientes, aliás, sua casa para morar. Em Nova York, por exemplo, 20% da iniciativa privada prevê nas suas construções atender aquela população de baixa renda, sem nenhuma alteração no projeto, sem nenhuma alteração nos apartamentos que são disponibilizados dentro daquele empreendimento. Mas assim, um case de sucesso que eu considero é a Finlândia, né, que de 2008 para cá conseguiu reduzir em 68% dos moradores de rua, criando locais fixos com valores muito, muito acessíveis para as pessoas que moram na rua. Então esses locais são disponibilizados para esses moradores de rua, sem nenhum tipo de requisito. Mora na rua, ele vai ter acesso a esses locais, que facilita inclusive a recolocação dele dentro da comunidade em que ele reside, porque melhora a questão do atendimento à saúde, seja psicológica, seja mental, facilita o acesso à renda, porque quando você tem um endereço fixo, você tem mais predisposição a conseguir um emprego, né, e tantas outras qualidades. Então, para mim é um case de sucesso, né? A gente não pode deixar de falar também do Brasil, que tem os seus programas e suas ações voltadas à habitação e que tem de alguma forma contribuído para essa melhoria. Muito bem, Daiane Almeida da Silva conosco no programa Globalizando de hoje. Vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. Muito bem, galera, olha, o programa Globalizando não para, tem informações de todos os lugares. Vamos ver o que a nossa produtora Raíssa Daniele está trazendo pra gente aqui no programa de hoje. Seja bem-vinda, viu, Raíssa? Bom dia, professor Tito. Bom dia, querido ouvinte. Hoje o Globalizando nas ruas está diretamente da UNAMA, da Alcindo Cacela, e vou conversar com José Iró, que é professor do curso de Direito aqui da UNAMA. Bom dia, professor. Bom dia. Prazer participar e contribuir com vocês. Professor, o que significa ter moradia digna? A moradia digna, ela é prevista na Carta da ONU, no seu artigo 25, tá? E o tema, ele é recepcionado no direito interno brasileiro, na própria Constituição, que faz referência em diversos artigos a um local onde a pessoa não tem apenas o próprio asilo, tá? No sentido de defesa da sua integridade, da sua família, que não possa ser perturbado em sua vida privada, mas também ele possa desenvolver todas as suas potencialidades. E de que forma a desigualdade social impacta no acesso à moradia? Essa é uma questão muito interessante e complexa demais, tá? Mas, resumidamente, nós podemos pensar que a moradia digna, ela impacta de forma direta a vida pessoal de cada cidadão, de cada cidadã, de cada adolescente, de cada criança, porque na casa, na residência, no lar, que a pessoa tem condições de desenvolver todas as suas capacidades. E isso vai dificultar sobremaneira para aqueles locais que não têm saneamento básico, que não têm acesso à água potável, que não são, do ponto de vista da higiene e da salubridade, locais adequados para o pleno desenvolvimento da pessoa humana. E isso, inclusive, está sendo muito discutido nas cidades que têm um IDH muito baixo. E esse é um problema que nós precisamos enfrentar com maior intensidade. Agradeço muito por dividir seus conhecimentos conosco, professor.
Muito obrigado, sempre à disposição, e é um prazer contribuir com vocês e entregar um pouco nessa partilha eterna que nós estabelecemos como professores. Um abraço. E antes de encerrar, ter um lugar seguro para viver, descansar e construir sua história não deveria ser um privilégio, mas sim uma realidade para todos nós. Que possamos continuar debatendo e buscando caminhos para que cada vez mais pessoas tenham acesso a uma moradia digna. E esse foi o professor José Airó, diretamente da UNAMA Dalcindo Cacela. Obrigada pela sua companhia e volto com vocês aí no estúdio, professor. Obrigada. Sensacional tua entrevista com o professor Airó. Muito obrigado, Raíssa, no programa Globalizando de hoje. E agora vamos para a quarta etapa da viagem musical, Jacó Saragai, é com você. Bom, o aviãozinho da playlist já passou pela Índia, Nigéria e Bangladesh. Agora nós faremos uma parada no Paquistão. A crise habitacional no Paquistão configura-se como um dos principais problemas sociais e urbanos do país, estando diretamente associada à desigualdade social, ao rápido processo de urbanização e à insuficiência de políticas públicas eficazes voltadas à habitação. Para representar o Paquistão, ouviremos a música Tere Liye, do cantor Atif Aslam e da cantora Shreya Ghoshal. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Muito bem, viagem para o Paquistão, música de qualidade aqui no programa Globalizando, né, Jacó? Isso mesmo, professor. Nós acabamos de ouvir a música Tere Liye, do cantor Atif Aslam e da cantora Shreya Ghoshal. No país, a escassez de moradias levou à expansão de assentamentos informais, que consistem em áreas urbanas ocupadas irregularmente, comprometendo as condições de saúde pública e aumentando os riscos de doenças. Muito bem, estamos terminando o primeiro bloco do programa Globalizando de hoje. Soraya, para onde nós vamos viajar no próximo bloco? Fique ligado, no próximo bloco, a playlist de hoje vai passar pelas Filipinas, República Democrática do Congo, Etiópia e, é claro, o nosso Brasil. Muito bem, você está no programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, Som Internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5, Som Internacional da Amazônia, nesse sábado especial, dia 14 de março de 2026. Você é muito convidado a estar com a gente. Obrigado a você que está nos acompanhando na rádio do seu carro, 105.5. Está na internet navegando www.nama.br, radio.nama.br. Está aqui no Instagram acompanhando a gente. Seja muito bem-vindo. Então você está sempre ligado a um produto que é nosso projeto de extensão aqui do curso de Relações Internacionais. No programa de hoje estamos falando sobre moradia, direito à dignidade. Temos como convidada Daiane Almeida da Silva. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em administração da UNAMA, mestre em gestão do conhecimento para o desenvolvimento socioambiental também pela Universidade da Amazônia, também é graduada em pedagogia pela UFPA. Ela integra o grupo de pesquisa internacional da Amazônia, vinculado ao nosso curso de RI, e atuou na Companhia de Habitação do Estado do Pará, a COAB, e atualmente é diretora executiva da Associação dos Municípios, a AMAT Carajás. Antes de continuar conversando com a Daiane, nós vamos de música no programa, por isso a Tayla Amaral vai dizer para onde nós vamos viajar. É isso mesmo, professor. A playlist de hoje está recheada de músicas de países que mais possuem crises habitacionais. E a playlist de hoje já passou pela Índia, Nigéria, Bangladesh e Paquistão. E agora vai diretamente para as Filipinas, no qual a crise habitacional tem levado parte da população a buscar abrigos em locais improvisados, como o cemitério do norte de Manila, onde algumas famílias passaram a viver entre túmulos diante da falta de moradia e do alto custo de vida. E para representar as Filipinas, ouviremos a banda BINI com a música Pantropico. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nossa viagem musical sensacional passou pelas Filipinas, não é isso, Tayla? É isso mesmo, professor. Acabamos de escutar a música Pantropico, da banda BINI. E recentes tufões e denúncias de corrupção na gestão pública também têm gerado protestos no país, com a população cobrando maiores investimentos em infraestrutura e melhores condições de moradia.
Globalizando. Fique por dentro. Uma coisa importante a dizer para você, ouvinte, é que aqui no Brasil a moradia é um direito social fundamental garantido pela Constituição, pelo artigo 6º, que estabelece o dever do poder público de promover programas de habitação. No entanto, a efetivação desse direito na região norte enfrenta desafios como déficits habitacionais elevados, informalidade fundiária e precariedade urbana, que exigem políticas públicas mais específicas. Globalizando Entrevista. Estamos conversando com a Daiane Almeida da Silva, que está falando sobre a questão do direito à moradia. A Soraya falou uma coisa, Daiane, que eu acho bem legal a gente conversar, nem que seja brevemente, é que não adianta você ter casa se você não regulariza também o seu terreno. Então, há uma necessidade de organizar a questão fundiária da posse, da propriedade da terra, para ter uma casa com maior tranquilidade habitacional, né? Claro, a regularização fundiária também faz parte de um dos requisitos que considera do acesso do direito à moradia digna e adequado. A companhia de habitação faz isso, mas as prefeituras municipais, elas também têm condições de fazer a regularização das suas áreas, né, que não tem, enfim, disponibilizar isso para a população, inclusive em conjunto com a companhia de habitação do Estado. Eles podem fazer parceria, termos de cooperação, para poder levar isso para os municípios, porque também não é algo muito barato de se fazer. Perfeito. Inclusive, eu estou aproveitando isso aí, porque nessa próxima semana agora, na semana que entra, 16, 17, 18, 19 e 20 agora de março, através do Tribunal de Justiça, do INCRA, do ITERPA, da CODEM, da COAB, Governo do Estado, vai se fazer uma série de ações em Belém, no interior do Estado, Capitão Poço, Tomé Açu, Acará, para regularização fundiária. Porque quando você tem o terreno regulamentado, a tua casa fica sua, então você acaba tendo esse direito à propriedade. É muito legal. E aí vem a questão do Lucas Ferreira. Como é que a falta de planejamento urbano contribui para o aumento do déficit habitacional? Professor, a falta de planejamento urbano, com certeza, é um dos principais fatores de déficit habitacional. E isso em escala global, inclusive, tá? E sem sombra de dúvida, ele contribui diretamente para o aumento do déficit habitacional também. Isso acontece quando gera ocupações irregulares, quando você expande aí as desigualdades do acesso à infraestrutura urbana, quando não se tem espaço para todos nos grandes centros, que são sempre bem localizados, aí tem o acesso rápido e fácil aos muitos serviços essenciais que geralmente a periferia não tem, né? E aí quando as cidades crescem sem planejamento, muitas famílias acabam ocupando áreas sem saneamento, sem transporte, sem equipamentos públicos e serviços urbanos, né? E geralmente são famílias de baixa renda e acabam perpetuando algo, assim, há décadas, né? Você vai jogando pra frente, inclusive já vem de um processo histórico, né? Vai acumulando, né? Vai acumulando, exatamente. Soraya, isso é um problema a ser enfrentado, né? Com certeza. Acho importante também destacar que não acho certo a gente comparar as diferentes regiões do Brasil. Querer comparar o planejamento urbano do Sudeste com o planejamento urbano da região Norte, região Nordeste. É importante adaptar esse planejamento para as nossas regiões. Muito interessante que ela colocou, né, Daiane? Claro, professor Soraya, é muito interessante o que você trouxe. Eu vou só fazer uma colocação em cima do que você falou. De fato, quando a gente olha para o estado do Pará, né, na região Norte, se difere completamente da região Sul e Sudeste. E aqui, um dos maiores déficits habitacional, ele está relacionado à inadequação habitacional do que a ausência efetivamente de uma unidade para as pessoas que necessitam. Então você tem realmente problemas com a infraestrutura, você tem problemas com acesso à segurança, ao transporte público, a outros fatores, não necessariamente não ter a casa para morar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco no programa. Muito boa essa colocação para você entender que não é, de novo, a gente precisa dizer isso, não é só a casa em si, enquanto quatro paredes, mas todo um conjunto de dinâmicas que permitem você viver bem. Jacó, vamos para a sexta etapa da viagem musical? Agora com você. Com certeza, professor. E o nosso aviãozinho da playlist de hoje já passou pela Índia, Nigéria, Bangladesh, Paquistão e Filipinas. E agora nós iremos diretamente para a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo enfrenta graves desafios humanitários, devido à pobreza, aos conflitos armados e ao deslocamento de pessoas. No leste do país, as disputas por recursos naturais e a presença de grupos armados que geram violência e forçam milhões de pessoas a deixar suas casas. E para representar a República Democrática do Congo, ouviremos o cantor Fally Ipupa com a música Afsana. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, fomos pra África, não é isso, Jacó? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a música do cantor Fally Ipupa Afsana, da República Democrática do Congo. As organizações como a Unicef e o Programa Mundial de Alimentos atuam na República Democrática do Congo, oferecendo ajuda humanitária como alimentação, apoio nutricional e acesso à água potável para as populações mais vulneráveis. Globalizando Entrevista. Estamos com Daiane Almeida da Silva aqui no programa Globalizando de hoje. Ela tem uma dissertação de mestrado no PPGC falando exatamente do tema do programa de hoje, que é a questão do direito à moradia, como fazer exatamente para o déficit habitacional. Tem pergunta dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Bom dia, eu me chamo Marcelo Alves e o programa está muito bom, mas eu fiquei com uma dúvida. O acesso à alimentação saudável em moradias precárias pode ser considerado um problema de escala mundial? Bem, eu poderia passar a palavra para um especialista no assunto, né, da insegurança alimentar, que é o nosso professor Mário Tito, mas eu vou me atrever em responder essa daí. Sim, sem sombra de dúvidas, a precariedade da moradia está diretamente relacionada a outros direitos sociais, como a alimentação. O modo de vida das pessoas tem reflexo direto na saúde, no bem-estar. Por isso, precisamos considerar o território como fundamental, desde a casa onde você mora até o entorno, né, onde a sua casa está ali localizada. Sem acesso devido à moradia digna e adequada, muitas famílias não conseguem renda. E quando conseguem a renda, elas precisam escolher entre pagar seus aluguéis, pagar as suas parcelas da casa ou ter acesso a uma alimentação de qualidade nutritiva, né? Também existe um fator muito importante, que são os chamados desertos alimentares, legal, né? Ótimo. Que são as áreas periféricas que geralmente não têm acesso a uma alimentação fácil, nutritiva, saudável. Esses fatores com certeza atingem uma parcela considerável da nossa população, né? E não só, volto a falar, não só a nível de Brasil, mas a gente está falando a nível de mundo, né? Até porque o déficit habitacional e esses problemas, eles são mesmo de caráter mundial, né? Então, gerando um ciclo repetitivo de desnutrição, de doença, enfim. Um conjunto de políticas públicas que vão diminuindo. E eu quero dizer para você que está acompanhando o programa Globalizando, que esse é um tema super interessante, porque envolve outras questões. A gente fala em direito à moradia, isso vai mexer com o direito à alimentação, vai mexer com o direito à própria ideia de você arrecadar alguma coisa, não tem trabalho, não tem renda. Então, assim, essa é uma discussão muito importante que estamos fazendo aqui no programa Globalizando de hoje. Vamos voltar para a África, não é isso, Tayla? É isso mesmo. A playlist de hoje já passou pela Índia, Nigéria, Bangladesh, Paquistão, Filipinas, República Democrática do Congo e agora vai diretamente para a Etiópia, na qual uma das principais problemáticas relacionadas à moradia está associada ao rápido crescimento populacional, especialmente na capital do país. A infraestrutura urbana muitas vezes não consegue acompanhar esse aumento populacional, o que resulta na escassez de moradias adequadas. E para representar a Etiópia, ouviremos o cantor Hoffman com a música Essay. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós somos para a Etiópia, não é isso, Tayla? Isso mesmo, acabamos de escutar essa aí do cantor Hoffman. E ainda no contexto da Etiópia, existem tentativas de enfrentar o problema de moradia no país, como a implementação do Programa de Desenvolvimento Integrado de Habitação, que tem como objetivo promover a construção de moradias mais seguras e acessíveis para a população. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O programa Globalizando é um projeto de extensão junto com o Site Internacional da Amazônia. São 13 anos também onde os alunos produzem conteúdo de qualidade no site para poder você ficar por dentro daquilo que a gente discute aqui no nosso programa e no curso de Relações Internacionais. Você já escreveu, né, Tayla, para o site? Como é que foi a experiência? Já sim. A primeira vez eu fiquei muito surpresa, mas também fiquei muito lisonjeada e senti uma responsabilidade muito grande de pesquisar para um projeto tão grande, tão especial, e super recomendo, enriqueceu muito meu currículo, enriqueceu a minha experiência como acadêmica, então não deixem de acompanhar o site. E Jacó, é sempre muito conteúdo, a pessoa que acompanha o site fica por dentro do que acontece no mundo, né, Jacó? Exatamente, professor. Quando a gente fala dos projetos de extensões, principalmente do site, é um portfólio muito grande, já que a gente tem arquivos não só de uma área específica, mas a gente tanto comenta no site como guerras, mas também nós temos
pessoas influentes na mídia, nós temos filmes, nós temos séries, nós temos um grande leque de coisas que você, ouvinte aí do programa, pode estar indo lá acessar. Muito bem, então se você ficou interessado em conhecer a nossa produção, basta você entrar no nosso site, Internacional da Amazônia, COMS.com, é o nosso endereço, ou então nas nossas redes sociais, Inter da Amazônia, no Instagram, no Threads, também no Facebook, nós estamos em todos os lugares. Fique por dentro então do nosso programa Globalizando e também do site Internacional da Amazônia. Globalizando Entrevista. A Daiane Almeida está aqui com a gente respondendo aos temas ligados à questão do direito à moradia. O André Carvalho no Twitter está lhe perguntando o seguinte: como é que a articulação entre governo, iniciativa privada, sociedade civil pode favorecer programas de habitação social no Brasil? Oi, André. Obrigada pela pergunta. A articulação entre esses três atores ela é fundamental para ampliar a efetividade de muitas ações que objetivam garantir os direitos da sociedade. E aí a gente realmente não fala somente da moradia. A gente fala de outros entraves que a gente encontra. Mas se tratando da moradia, essa articulação ela fortalece os programas habitacionais no Brasil porque ela une o papel do governo na regulamentação, implantação e gestão de políticas públicas habitacionais com a capacidade produtiva, tecnológica e financeira do setor privado, né? E traz o papel fundamental que a sociedade civil tem como agente de pressão, de fiscalização, de participação na formulação e implementação de políticas públicas. Inclusive, um exemplo bem recente é o meu produto, o meu produto de mestrado, que traz a articulação de governos estadual, municipal, uma empresa do terceiro setor, que é a Amate Carajás, em prol de pegar duas ações já implementadas na política pública habitacional para que elas, de fato, possam trazer a moradia digna e adequada ali para a região sul e sudeste do estado. Agora, interessante porque isso não pode, de alguma forma, deixar de lado o protagonismo dessas populações. E você falava agora há pouco, então essas pessoas, elas precisam participar também, sentir que elas têm o direito a isso, né? Claro, a sociedade civil, ela tem um lugar de fala quando se fala de política pública. Perfeitamente. Quando se pensa, quando se elabora, quando se implementa, você precisa pensar na sociedade civil, porque sem ela, de fato, por que nós estaríamos pensando essa melhoria, né? Então, ter o espaço, ter a fala e ter o espaço onde essas pessoas possam falar e exigir os seus direitos é de extrema importância. Daiane Silva aqui no programa Globalizando de hoje. E vamos agora para a 8ª etapa da viagem musical. Voltamos para casa terminando a nossa playlist, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. A playlist de hoje passou pela Índia, Nigéria, Bangladesh, Paquistão, Filipinas, República Democrática do Congo, Etiópia e agora voltamos para casa. O Brasil enfrenta grandes desafios relacionados à dignidade da moradia, evidenciados pelo déficit habitacional, presente principalmente nas regiões Norte e Nordeste e também em grandes centros urbanos altamente populosos. E para representar o Brasil, ouviremos a cantora Vanessa da Mata com a música Não Me Deixe Só. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical chegou em casa, voltamos para casa com Vanessa da Mata, não é isso, Soraya? Isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir a música Não Me Deixe Só, da cantora Vanessa da Mata. O Brasil ainda enfrenta uma grave crise habitacional, a qual se manifesta não apenas pela falta de moradias, mas também pela precariedade das residências existentes, pela falta de infraestrutura básica como água potável, esgoto e energia elétrica. E este foi o programa Globalizando de hoje. Terminou o programa deste sábado. Realmente um prazer fazer o Globalizando para você acompanhar o que acontece no mundo, não só em termos de política internacional, segurança internacional, mas também direitos humanitários, direito a essa condição, são direitos humanos e, por exemplo, o da habitação leva a gente a perguntar-se por que as pessoas estão sem casa, por que as pessoas não têm moradia digna, para a gente poder pensar em políticas públicas que possam resolver essa situação. Sou o professor Mário Tito Almeida e olha, você pode sugerir temas pra gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com. Deixa eu agradecer muitíssimo a presença da nossa convidada, a doutoranda Daiane Almeida da Silva, que vem discutindo muito a questão do ponto de vista também da sociedade civil, da necessidade
necessidade de habitação. Daiane, muito obrigado, viu? Obrigada, professor Mário Tito. Mais uma vez, eu estou extremamente feliz por estar aqui hoje discutindo um assunto tão importante, Exato. né? Fica aqui a minha dica para quem quiser saber um pouco mais, acompanhar as redes sociais da Companhia de Habitação do Estado, acompanhar também o programa Globalizando, que sempre traz discussões de qualidade. Futuramente estaremos aqui com certeza falando novamente desse assunto que é tão pertinente. Perfeito. E tenham um abençoado sábado. Muito obrigado, viu, Daiane, pela sua presença. Quero agradecer quem fez perguntas: Sara Lima, Tereza Batista, Patrícia Nunes, Lucas Ferreira, Marcelo Alves e André Carvalho. Agradeço a quem estreou hoje na locução. Ele é da equipe de mídias, vai passar para a equipe do News, Jacó Saragá. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, e eu também agradeço a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse sábado. E eu gostaria de informar a você, ouvinte, que o próximo tema da nossa rádio será Excelência e Desafios da Pesquisa Científica na Amazônia. Imperdível falar da produção científica na Amazônia e valorizar ainda mais o protagonismo amazônida aqui na região. Muito bem, quero agradecer também a membro da equipe de playlist, Soraya Pinheiro. Obrigado, Soraya. Obrigada, professor, e obrigada a você, ouvinte. Quero também aproveitar para pedir a você, ouvinte, para nos acompanhar no Twitter, Instagram e Threads, todos @pglobalizando. Legal, Soraya, obrigado. Agradeço também a Tayla Amaral, ela faz parte da equipe de externas. Obrigado, Tayla. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui locutando no sábado na rádio. E agradeço a você também, ouvinte, que nos acompanhou até agora. E também gostaria de lembrá-lo que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast. Todos como o programa Globalizando. Obrigado, Tayla. A direção de estúdio hoje foi de Gabriel Reis. Obrigado, Gabriel. No cronômetro esteve João Caio Cunha. Muito obrigado, João Caio. E na transmissão da live das imagens aqui dos bastidores do Labcom aqui da Unama esteve Mayumi Feitosa. Muito obrigado, Érica Mayumi. E este programa também foi produzido pelo coordenador executivo Eduardo Oliveira, na gestão de liderança Carol Matsura, nas orientações Vitória Magno e Beatriz Oliveira, na playlist Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Laura Coelho, Miguel Cabral. No Globalizando News, Maria Luísa Garcia, Alice Cardoso, José Cherne e Yasmin Cavalcante. Equipe de mídias, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Eduarda Miranda, Raíssa Binara, João Fialho, Camila Barreto e Iago Melo. Nas externas, Ana Clara Duarte, Lara Rabelo, Eduarda Cavalcante, Raíssa Daniele. Também nas entrevistas, Krigo Lutemeyer, Luciano Trindade, Felipe Leão. No conteúdo, Brenda Macedo e Enzo de Luca. Também no roteiro, Ian de Paula, Joelma Costa, Isabela Soares e Lara Carvalho. Na revisão, Letícia Costa, Maiara Batalha e Yasmin Ribeiro. No Globalizando Breaking Live, Nina Fernandes, Soiane Leão. E também na equipe de arquivo, documentações e relatório da Enia Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação gravação de áudio hoje foi de Heraldo Cruz. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal! Você acompanhou o Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da Unama.